Olá, redes de PMs aqui no Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Astrid e eu sou ICT Animation Specialist, e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre performance e como é que vocês podem aplicar uma ferramenta que é a Ninebox justamente para fazer a gestão de desempenho no escritório de vocês. E aí, como eu já disse, a Ninebox ela é uma ferramenta que ela está sendo muito utilizada por várias organizações e empresas justamente para avaliar como é que anda a performance e o potencial de cada membro, de cada funcionário. E aí ela acaba sendo nada mais do que um cruzamento de informações, de dados, de performance e de potencial. Então, quando a gente fala em performance, geralmente a gente coloca indicadores operacionais, então mensuráveis, como a porcentagem de aplicantes que você alcançou, a provets que você conseguiu dar, coisas desse tipo. E quando você é mais de uma área de recursos, digamos que você é um manager de PM, pode ser que a sua mensurável seja a porcentagem de team standards no seu escritório naquele mês. Então isso depende muito da organização. E com relação ao potencial, a gente, como aqui no Brasil, acaba avaliando 4 parâmetros, que são pipeline, NPS, team standards e cultura. Então, quando a gente faz esse cruzamento de dados, a gente acaba tendo 9 quadrantes e cada membro de cada equipe se encontra em um quadrante. E aí o interessante é justamente fazer essa análise e ajudar os líderes de time a entender quais são os next steps ou quais são os planos de ações que devem ser tomados de acordo com a posição de cada membro. Então, digamos que é um membro que se encontra num quadrante baixo, num quadrante de alerta que está em vermelho. Então, são membros que provavelmente têm uma baixa performance e também têm um potencial não está tão elevado. Então, é muito de você entender e ir atrás do porquê que tá acontecendo isso e ver o que você pode fazer, se você pode sentar com ele num PDP para analisar, para que ele acabe subindo e melhorando tanto a performance quanto o potencial dele. Membros que se encontram em amarelo são membros que precisam ser desenvolvidos ou em questão de potencial ou de desempenho, para que todo mundo consiga chegar ao verde, que é o que a gente espera, que são membros que sim, eles conseguem ter uma grande performance e eles também têm um bom potencial e acabam sendo modelo ou até ajudam os líderes a puxar a equipe. E aí, quando a gente fala de Ninebox, a gente tem um modelo no report da NMS que tanto os managers quanto os VPs, líderes de time, podem estar analisando. E aí o nosso desempenho, que é o eixo X, é basicamente o atingimento das metas que as pessoas alcançam cada mês. E o potencial, a gente tem 4 fatores aí, que são team standards recebidos, porque a gente entende que os membros que recebem mais team standards, eles acabam tendo um maior desenvolvimento e também são membros que querem se aplicar a cargos maiores. Então a gente entra com a questão de pipeline, são membros que possuem no geral uma experiência melhor, e aí a gente entra com o NPS, e também são membros que acabam tendo melhores notas em cultura, porque eles acabam se identificando mais e entendendo por que eles fazem aquilo pelo escritório deles. E aí vocês podem analisar tudo que acontece aqui e também ver a posição de cada membro em cada quadrante. E aí as vantagens de utilizar a Ninebox, foi o que a gente falou, vocês podem analisar vários parâmetros, é uma forma visual de identificar como é que está a situação de cada membro, de você analisar quais são os gaps, quais são os pontos de melhoria para o seu time, se você pode, digamos, identificar um problema com aquele membro e passar feedbacks no PDP para que ele possa se desenvolver mais. E também é interessante para você acompanhar certos fatores que estão acontecendo no seu escritório. Então, digamos que está chegando época de aplicações, então você entender como é que anda a pipeline, se você vai precisar mapear isso melhor. Então, vários insights podem ser tirados da Ninebox. E aí, falando sobre o desempenho, a gente também tem outra aba no report da NMS que é direcionado para performance management, a parte de como é que os membros estão atingindo as mensuráveis deles, as metas. E aí vocês podem analisar parâmetro por parâmetro, faixa de atingimento e também a porcentagem de membros que atingem mais de 70% das suas metas. E aí uma coisa interessante é que agora em época de performing, a gente também tem um acompanhamento do PDP de cada membro, tanto a implementação dele quanto a qualidade.
Então, por exemplo, você sabe que o seu membro, ele tá recebendo sim feedbacks durante o PDP, mas se ele não aplica esses feedbacks, isso pode gerar um problema. Então a gente tem sim uma implementação, mas a qualidade acaba sendo baixa. Então, analisando isso parâmetro por parâmetro, ponto por ponto, dá para tirar muitos planos de ação para que cada pessoa consiga desenvolver ao máximo dentro da organização. E aí, digamos que você é um manager, tá fazendo uma sinergia com um team leader, ou se você é um líder, você pode analisar ponto por ponto do seu time personalizado e entender quais são os seus next steps como líder. E aí eu acho que é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Vou deixar o meu número aqui e o meu e-mail também. É isso, obrigada!